Ok, gravando. Tá. Bom, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Então, mais um convidado. Hoje o convidado é o Dr. Sérgio Rovinski. O Dr. Sérgio é um grande colega nosso, ortopedista, especializado em ombro. E hoje ele vai falar, trouxe para a gente o tema prótese reversa, aspectos conceituais e radiológicos. Rauli, né? Não dá para chamar de Sérgio, né? Mas, claro. Então, Rauli, é um prazer ter você de novo aqui com a gente, né? O Rauli, para quem nos conhece, já participou de vários encontros nossos. Esse aqui é o primeiro, acho pela que internet. Virtual, né? Pela internet, né, Rauli? Presencial já foram muitos. Esse aqui é o número 1. Então vamos manter a parceria aí. Sem dúvida. E vamos lá. Tá bom, eu posso começar? Bora. Pode? Então eu vou fazer uma... Sim. Eu vou só me apresentar e já começo, beleza? Então vamos lá, gente. Bom, eu sou o Sérgio Rovinski, todo mundo me conhece como Rauli. Eu sou médico ortopedista, eu sou super especialista em medicina e cirurgia do ombro e do cotovelo. Sou um cara que gosta muito de aulas, esse mundo acadêmico. Há mais ou menos 2 anos eu criei uma marca pessoal que, com muito trabalho, está se desenvolvendo muito, que chama-se Shoulder Planet, de educação em medicina e cirurgia do ombro e do cotovelo, em vários países, com muito orgulho, e sou muito amigo do Dr. André, também do Dr. André Rosenfeld, e, enfim, sempre que possível estamos aí fazendo aulas, e essa é uma aula que eu estou muito contente de poder mostrar, particularmente uma aula, como eu já tinha dito para o Dr. André Aihara, extremamente, não difícil, mas muito trabalhosa. Eu comecei no dia 8 de agosto, acabei ontem, enfim, 2 meses e meio, mas acho que ela está muito, vamos dizer, fácil de ser entendida, e a minha ideia é que o radiologista músculo-esquelético entenda o que é a prótese reversa, para que fique muito mais fácil, para que ele entenda tudo que ele vê, que vem chegando radiograficamente, até tomo pós-op, até porque, por motivos que eu vou explicar, isso tem aumentado muito e vai aumentar muito mais em curtíssimo tempo. Então, eu vou agora começar a minha tela. Deixa eu só ver se eu já entrei aqui. Um instantinho. Vamos lá. Bom, estão vendo o meu slide? Sim, né? Sim, então, tudo certo, doutor. Então, vamos lá, vamos começar, gente. Então, essa é uma aula de prótese reversa, muito, vamos dizer, muito interessante para que vocês entendam o que é os aspectos conceituais, por que ela foi, vamos dizer, desenvolvida, em que pé estamos hoje, e os aspectos radiológicos pré- e pós-operatórios. Para que a gente entenda o que é uma prótese reversa, é importante que a gente entenda o que é a insuficiência do manguito rotador. Se eu não entendo o que é um manguito insuficiente ou deficiente, eu jamais entendo o que é uma prótese reversa. E, por sua vez, para que eu entenda a insuficiência do manguito, eu preciso entender o que é a suficiência. Parece uma coisa meio óbvia, mas não é, porque a suficiência do manguito, ela é bastante complexa e eu tentei simplificar bastante. E para que eu entenda a suficiência do meu manguito e dos mecanismos de funcionamento e de elevação do ombro, eu preciso entender a fisiologia do próprio manguito rotador. Então, o ombro é uma junta, é uma articulação extremamente complexa, são 3 ossos, escápula, a clavícula e o húmero, que perfazem, na verdade, 5 articulações. Eu tenho, portanto, 3 ossos numa articulação complexa, com um arco de movimento muito alto, e é uma articulação que paga um preço muito, vamos dizer, muito significativo em função de tanto arco de movimento. São 3 ossos, mas que perfazem 5 articulações, sendo 3 delas verdadeiras e 2 funcionais. O que é uma articulação verdadeira? É uma articulação que
pressupõe a presença de líquido sinovial e de cartilagem. Então, quais são as 3 articulações verdadeiras? A articulação acromioclavicular, a articulação glenumeral, que está aqui em verde, e a articulação externo-clavicular. Essas são as 3 articulações em que eu tenho a cartilagem articular e tenho o líquido sinovial, mas eu tenho ainda mais 2 que não têm o líquido sinovial, que são articulações funcionais. A articulação escápulo-torácica e a articulação húmero-acromial. Não é apenas um espaço, mas a gente acaba considerando funcionalmente uma própria articulação, de modo que eu tenho 5 articulações que têm que funcionar em muita harmonia para esse ombro ser um ombro que não dá problema. Se eu vou inside out, eu estou aqui vendo num perfil escapular a parte óssea, depois a parte ligamentar, depois aqui a cápsula articular, o ligamento córaco-acromial, que não tem nada a ver com a história, o cabo longo do bíceps, que faz parte da doença, sem a menor dúvida, e o meu manguito, que a gente na prática divide em 2 partes, o manguito póstero superior, que é o supraespinhoso, o infra, e a gente não pode esquecer do redondo, que quase nunca acaba sendo acometido. A gente pensa no supra e infra, o manguito póstero superior, e o súbico, o cabo longo do bíceps, especialmente o terço superior, a gente pensa em manguito antero superior. Ponto de vista biomecânico, entendamos, pois, que a articulação gleno-humeral ela é cupuliforme e ela funciona igual uma bola e um soquete. Portanto, pensei no ombro, pensei na articulação gleno-humeral, estamos falando, portanto, numa bola e num soquete. Para que a bola e o soquete funcionem bem, muitas coisas precisam acontecer, eu mostro já já, mas o fato é, a minha escápula com a glenoide é a parte do soquete, a minha cabeça do húmero é a bola, e para que tudo isso funcione perfeitamente, como eu vejo neste pequeno vídeo, muita coisa precisa acontecer. Então, é assim, o ombro tem muitos arcos de movimento, mas vamos pensar na elevação no plano escapular, que é onde tudo fica muito fácil de entender. O ombro e o membro superior consegue se elevar até 170, às vezes 180, e existem basicamente 3 pedaços deste movimento do ponto de vista biomecânico. De 0 a 60, o manguito ele não é acionado, e quem funciona é o meu deltoide. Então, eu estou vendo aqui um vídeo extremamente bonito, elegante, em que eu vejo aqui o início da minha abdução, e quem faz estes primeiros 40, pelo menos 50 até 60 graus de abdução e do início do movimento de elevação é o deltoide. O manguito ele não funciona nesse espaço. Porém, quando eu penso no próximo pedaço, que é de 60 a 120, aí o manguito funciona muito. E esse é o pedaço onde o manguito rotador tem a sua máxima importância do ponto de vista funcional. E o resto, que é de 120 até 170, acontece muito em função dos movimentos escapulares da articulação escápulo-torácica. Esse é um vídeo bonito em que a gente vê aqui os vários movimentos da escápula. Ela sobe, ela desce, ela vai para frente, ela vai para trás. Isso tem nome e vamos ver esses nomes nesse outro vídeo bonito aqui, em que a gente vê toda a musculatura inserida, um vídeo de cadáver fresco, em que você vê que a escápula eleva e a escápula deprime, ela ainda corre para frente do tórax, que a gente chama protração, ela ainda retrai, deslizando em cima do tórax, e ela gira em cima do seu próprio eixo, para cima e para baixo, e esses movimentos acontecem em conjunto o tempo inteiro, mas sobretudo de 120 para cima. Então, no final, eu tenho 3 mecanismos que acontecem ao mesmo tempo. 0 a 60, deltoide, 60 a 120, o manguito, e 120 a 170, a escápula, principalmente.
Quando isto tudo funciona, especialmente o pedaço do meio, eu tenho um manguito absolutamente suficiente. Isto caracteriza a suficiência. Biomecanicamente, eu tenho, então, um fulcro realizado pela articulação glenumeral, tá? E que ele funciona exatamente igual a uma dobradiça. Esta portinhola que essa menina está segurando, ela sobe e ela desce porque ela tem um hinge. Hinge, em inglês, é uma dobradiça que tem que ser extremamente estável para que, vamos dizer, esta portinhola funcione. O ombro é a mesma história. E eu preciso de um manguito extremamente suficiente para que isto aconteça. Essa é outra peça anatômica muito bonita que mostra o sistema por baixo do qual o manguito desliza. Então, eu tenho aqui o ligamento coracoacromial, o acrômio em si, aqui o coracoide e embaixo, portanto, aquilo que a gente chama de arco coracoacromial. A gente vê isso na ressonância nos cortes em perfil escapular, no plano da escápula e nunca no plano do corpo, porque a escápula tem a sua antiversão. E o fato é, com o passar do tempo, com a degeneração tecidual, com os osteófitos que se formam, eu passo a ter um sistema de conflito em cima desse manguito, que leva ao impacto subacromial, que é o que a gente entende pelo choque do tubérculo maior e até do tubérculo menor e das suas respectivas inserções tendíneas contra o arco coracoacromial. Isso é o que a gente mais vê no consultório nas suas mais variadas apresentações. Isso vai desde processos inflamatórios a lesões maciças e artropatia do manguito rotador. De modo que, inclusive, não é à toa que aonde o manguito funciona mais é que eu tenho a parte mais dolorosa do movimento de elevação, que é o arco doloroso de Nier, de 60 a 120. E, muitas vezes, esse manguito rompe, eu tenho lesões pequenas, grandes, completas, e muitas vezes eu preciso operar sempre que eu tenho lesões completas, porque não há ambiente biológico para cicatrização. Dupla fileira, fileira simples, a gente faz isso todos os dias, e é isso que eu mando para vocês, e eu mando para o Dr. André desde 2005, né? Lesões, vamos dizer, extensas, lesões grandes, lesões médias, como a gente está vendo aqui à direita, lesões pequenas, completas, da parte anterior do supra, outras variações, lesões em pastas mais, vamos dizer, intensas, que a gente chama pasta de alto grau, muitas vezes lesões subcompletas ou subtotais. Aqui uma outra pasta e até algo que eu aprendi a chamar de pasta reversa, que são as lesões bursais, parciais bursais, que o americano adora chamar de bursal-sided partial tear. Outro aqui, bursal-sided partial tear, uma pasta reversa, lesão bursal, e até as lesões intrasubstanciais. Todo dia eu mando isso para os senhores, e os senhores recebem isso todos os dias. Então, esses são os espectros que a gente vê: lesão completa grande, lesão completa pequena, lesão parcial, bursal, reversa, intrasubstancial. E quando eu preciso fixar, eu fixo. Isso corresponde a 95% do que eu faço no consultório, no mínimo. Porém, existem casos em que a coisa muda, porque eu tenho lesões completas e que são lesões irreparáveis. E isso até, vamos dizer, isso até 15 anos atrás, no idoso, era uma coisa muito difícil. Eu fiz R4 em 2005, R5 em 2006, passei quase 2 anos escutando que não tinha solução para isso. E a gente ficava muito em dúvida, quando esses pacientes eram muito sintomáticos, o que fazer. Esse é um outro caso, uma grande desgraça, né? Paciente de 40 anos, lesão extensa, não existe mais reparação. O que você faz quando ele tem muitos sintomas? Isso era uma grande dificuldade. Hoje o mundo do ombro se entendeu bem com a prótese reversa, eu já mostro para o idoso, e existem outras opções que também são mais biológicas no jovem. Então, como é que eu vou reparar isso aí?
Veja, depende de uma série de fatores, depende da minha idade, depende do perfil de atividade, da cognição, das expectativas desse doente e, sem dúvida, do perfil colaborativo. E fica tudo muito fácil no paciente muito idoso, demenciado, 85 anos, Alzheimer, onde você nunca vai operar absolutamente nada. Mas abaixo disso existe um espectro muito alto do ponto de vista clínico que merece diferentes vamos dizer, soluções. Eu preciso apresentar para vocês agora 2 conceitos, e se vocês não entenderem, se o radiologista não entende 2 conceitos, nunca vai entender a prótese reversa. O primeiro é, o que é a pseudoparalisia do manguito? O que é um ombro pseudoparalítico? É um ombro que tem uma grande ou uma total incapacidade de elevar em função da ausência do meu manguito. Aí eu não tenho mais a suficiência, aí o meu manguito ele é absolutamente insuficiente. Então, eu disse para vocês há poucos instantes que o arco doloroso de Nier é onde eu tenho a maior dor na elevação, lesões pequenas, médias, grandes. Porém, quando eu tenho uma lesão maciça e irreparável, na pseudoparalisia, isto tudo acaba. Eu não tenho mais esse pedaço do movimento, é muito difícil e eu já vou mostrar. Como eu disse, eu tinha aqui esse pedaço do movimento, graças ao manguito, isto tudo desaparece na pseudoparalisia. Então, num ombro pseudoparalítico, o que eu tenho é exatamente este quadro aqui, um ombro que não levanta. Eu procurei muito imagens em maior resolução, eu peço desculpa, mas enfim, eu consegui essas que são muito evidentes, não está tão nítido, mas está muito evidente biomecanicamente. O deltoide eleva 50, 60 e aí acabou. Este é um ombro pseudoparalítico. Este é um vídeo extremamente, vamos dizer, difícil de se ver. Em 15 anos de especialidade, eu consegui uma vez. Isso tudo era um grande mistério na minha cabeça de especialista. Em 2010, eu passei um mês na Suécia, em Estocolmo, com o melhor especialista de prótese de ombro da Escandinávia. Aprendi muito. Esse era um dos ambulatórios, Estocolmo, setembro de 2010, uma senhora sueca de 76 anos, ela tem uma pseudoparalisia à esquerda e uma prótese reversa à direita. Vejam a diferença. Então, essa era a senhorinha, prótese reversa do lado direito. Vejam a cara dela, sorri porque não tem dor. Vejam o braço esquerdo, muita dor. Ela está no final sorrindo porque ela está sendo filmada, mas muita dor e não eleva acima de 60. Isto é um ombro pseudoparalítico. O que eu faço no jovem abaixo de 65 anos? Depende, eu preciso ver se ele tem muito sintoma, se ele tem pouco sintoma. Se ele tem pouco, eu posso observar, cozinhar isso fisioterapicamente. Eu tenho 2 casos assim atualmente no consultório, 58, 64 anos. Mas quando ele tem muita dor, quando ele já tem algum grau de pseudoparalisia, eu preciso pensar em outras soluções. E existem 2, a reconstrução da cápsula superior e a transferência do grande dorsal. Esse assunto de cima está muito na moda, eu entendo muito pouco, e eu entendo muito do assunto de baixo. Isso aqui, então, é uma lesão maciça num paciente jovem. Reconstrução da cápsula pode ser feito com a fáscia lata, idealmente com uma prótese. Isso custa muito caro, a indústria americana está pondo uma pressão gigantesca, porque ela ganha muita grana, porque são muitos implantes, muitas âncoras, mas tem as suas indicações, e a transferência do grande dorsal. Eu tenho 4 casos, mas eu tenho muito conhecimento teórico. Você faz uma incisão debaixo da prega axilar, tira o tendão, o grande dorsal, muito cuidado com o nervo radial que está na sua cara,
e você faz uma segunda incisão e você passa para o manguito póstero superior. Resultados surpreendentes, mas é um outro assunto. Apenas um caso, paciente com uma falha de um reparo de manguito, e aí a incisão para transferência. E aí você, de uma incisão para outra, você transfere. Porém, o que eu faço no paciente idoso, 65, 70 anos para cima? Esse aqui é o último conceito que eu quero que os senhores entendam, quem já não entende muito. O Dr. André Aihara conhece isso aí há muitos anos, mas os mais jovens acredito que não. O que é a artropatia do manguito? É a doença que se instala após a instalação de uma lesão maciça no paciente idoso, em que eu tenho várias alterações anatômicas ósseas que complicam demais essa história e levam a um ombro pseudoparalítico até prova em contrário. Num ombro normal, eu tenho todas as relações mantidas e um espaço húmero acromial que fica pelo menos em 7 a 8 milímetros numa radiografia em AP. Tudo começa com uma lesão maciça, sobretudo que inclua o subescapular, e eu tenho um fenômeno de anterosuperior escape e eu começo a ter um contato anormal da cabeça com o acrômio. E aí eu passo a ter várias alterações. Essa é uma parte bonita da aula, muito trabalhosa, mas eu fiquei muito contente para poder mostrar de maneira muito didática. Vejam como, então, o que caracteriza a artropatia. Vejam o acrômio, ele não é mais reto, ele está curvo. E a gente chama isso de acetabularização do acrômio. Ele fica acetabularizado como um acetábulo. Essa aqui, vejam como esta cabeça está num formato diferente. E a gente chama isso de femoralização da cabeça. E isso leva a um contato anormal, húmero-acromial, que forma uma articulação 100% patológica. E eu tenho aqui, sem dúvida, associadamente, um quadro de artrose gleno-humeral. E esses são os eventos que caracterizam a artropatia. Então, vamos lá, recapitulando: acetabularização, femoralização e artrose gleno-humeral, com uma neoarticulação húmero-acromial, que é um sinal da doença. Então, acrômio acetabularizado, o fêmur, o húmero proximal, femoralização e artrose. Isso acontece em diferentes níveis, e entendam, isto leva a um ombro pseudoparalítico. Eu consigo ver isso fundamentalmente no raio-x, mas, Sérgio, dá para ver na ressonância? Dá. Eu estou vendo aqui ao lado direito, lesão maciça, e eu até consigo ver na tomo, mas o exame de eleição é o raio-x. Tendo dito isso, lesão irreparável, o que eu faço no meu idoso? Resposta: depende. Eu preciso ver quantos sintomas este paciente tem, quantas comorbidades ele tem. Já infartou, não infartou, é colaborativo, é demenciado? Eu bato muito nessa questão demência, porque esses pacientes, eles são muito pouco colaborativos, e tem outra coisa que o idoso tem, que o velho tem, que são problemas de equilíbrio. Se esse cara cai, ele estraga tudo o que eu faço. Eu peguei 4 pacientes esse ano, todos acima de 79. Então, se ele tem baixa demanda, se ele é um cara sintomático, muita comorbidade, bato de novo na tecla, demência, problemas cognitivos, você vai com todo o... Eu falo isso numa boa, você empurra esse paciente da melhor maneira possível, fortalecimento, mas não há tratamento ideal, porque a lesão é cirúrgica. Porém, aqui começa a reversa. Cada vez mais nós estamos vendo esse tipo de paciente. 70, 75, 80, 79, 78, muito sintomáticos, porém muito colaborativos, lúcidos, com uma boa expectativa de vida, algum grau de artropatia. E a questão é: o que eu faço com esse cara? Isso era um grande nó na década de 2010, na primeira década do século, e agora a coisa mudou demais. Isso é o que esse paciente quer. Ele quer felicidade, ele quer ausência de dor, ele quer movimento, mas ele está sim, ele tem uma lesão irreparável, algum
nível de artropatia, e esse cara é um cara pseudoparalítico. Repito mais uma vez, comecei a minha vida do ombro em 2005, ninguém sabia o que fazer. E é aí que surgiu a ideia da reversa. É uma prótese em que ela nivela a articulação, ela inclusive abaixa um pouquinho o centro de rotação, tensiona demais o deltoide e com o resto com o próprio deltoide, muitas vezes com o peitoral maior, eu vou mostrar um caso, você supre a insuficiência do subescapular, redondo menor, você supre a insuficiência e resultados que estão sendo cada vez mais gratificantes. Aqui um ombro normal, aqui um ombro com uma lesão maciça. Percebam, eu perdi o centro de rotação. A imagem muito importante aqui do deltoide sem tensão. Isso é fundamental. Com a reversa, eu abaixo um pouquinho o centro, né? Eu mudo o offset desse ombro e eu tensiono demais o deltoide. Tudo começou, a indicação inicial, há 20 anos atrás, tá? Em lesões irreparáveis, paciente idoso, muito sintomático, já em pseudoparalisia, algum nível de artropatia, e um cara muito colaborativo. Eu vou mostrar resultados daqui a pouquinho. Então, o Dr. André pediu para mim que era muito interessante que eu mostrasse os componentes da prótese e os passos da cirurgia. A prótese reversa tem 4 partes. Um base plate, que vai dentro da própria glenoide, a metaglena ou a glenosfera, o poli e a haste. Então, vamos agora desmembrar isso tudo. Então, aqui eu vejo à direita, base plate, depois glenosfera ou metaglena, o poli, que não aparece no raio-x, e a minha haste. Como é que eu implanto isso? Então, vamos entender. Eu peguei várias fotos de vários casos para poder mostrar com fotos de alta qualidade todos os passos. Tá? Isso aqui era uma pseudoartrose grave, era um outro assunto. Mas aqui eu vejo claramente o subescapular. Eu preciso identificar o sub inicialmente. Tá? Com uma delto. As vias são a via delto peitoral, se faz até a via antero-superior, mas acaba sendo muito de exceção. Quase todo mundo faz a delto, então eu falo dela. Identifiquei o sub, eu vou abrir esse sub no tubérculo menor. Aqui, o sub, e eu quero mostrar para os senhores com muita definição. Percebam como o subescapular é um tendão muscular. Tá? Especialmente no terço médio e inferior. Ele é completamente diferente do supra e do infra. Ele é muito músculo. Geralmente eu acho um pouquinho de manguito póstero superior muito degenerado, e eu abri o sub, eu abri a porta do ombro, eu vou luxar esta cabeça. Vejam aqui um grau muito avançado de degeneração articular, erosão, numa artropatia após lesão maciça, e aí eu vou osteotomizar a minha cabeça. Aonde? Sempre na linha epifisária, no finalzinho da cartilagem. Esse é um ponto fundamental. Vou perguntar, onde eu faço osteotomia? Resposta, na linha epifisária, que prestem atenção, por favor, varia de caso para caso. Osteotomia é feita no finalzinho da cartilagem, eu preciso respeitar ao máximo a anatomia. Nunca a anatomia se adapta à prótese, a prótese se adapta à anatomia. Próximo passo, eu vou identificar a minha glenoide para prepará-la. Eu passei um mês na Suécia em 2010, pelo menos uma coisa eu de fato aprendi. Como você identificar e afastar todas as estruturas para ver a glenoide, digo sem nenhuma mentira, não é fácil. Esse é um caso meu, aqui eu estou vendo superior, anterior, para os senhores que não estão acostumados se localizarem, tá? É um ombro direito,
Vamos ver aqui com mais close e vamos ver aqui de novo, bem de perto. Vejam, super bem afastada, muito cuidado com o nervo axilar, que fica a 2 centímetros, vamos dizer, embaixo deste afastador inferior. O lábio inteiro está aqui e vejam o grau de erosão articular. O componente que a gente põe é um base plate, que geralmente ele tem um PEG central oco, e a gente põe osso da cabeça dentro para osteointegração. Muito raro, eu nunca vi este PEG parafusado, mas para os senhores, quando verem, não se assustarem. Em 15 anos eu nunca vi, mas tem. E vejam que há toda uma superfície, um coating poroso para osteointegração. É assim que a gente põe, então, o componente. E um ponto fundamental, por favor, entendam, o componente glenoidal tem que olhar para baixo. Se ele olhar para cima, é um erro técnico, a prótese luxa, desgraça. Então, regra de ouro, componente glenoidal tem que olhar para baixo, isso chama-se tilt, o tilt precisa ser inferior, nunca superior, no máximo neutro, vou mostrar em raio-x. Aqui eu estou vendo a preparação do húmero, entendam que eu estou em rotação externa, eu tenho uma haste que está paralela ao antebraço, para deixar este componente em retroversão quase sempre de 15 a 20 graus. Ela entra quase sempre sem cimento, em press-fit, a gente não está cimentando praticamente nada, eu nunca cimentei, mesmo em idosos. Ela tem esta parte cupuliforme, que nós estamos vendo aqui, tá? Em cima da qual eu vou pôr o poly. Esse poly, ele entra sem nenhum tipo de parafuso em press fit, é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. E na sequência, eu vou então, ele está super firme, eu vou reduzir e vou aqui ter o meu contato. É assim que a prótese roda. Vamos olhar mais de frente. É isso aqui. Ela funciona assim. Inúmeros testes intraoperatórios para ver se está estável, mas não tem nada a ver com a aula, não vou comentar. A gente sempre dá uma escopada no final, e o que eu, radiologista, tenho que avaliar do ponto de vista gráfico, né, no segmento pós-operatório. Em primeiro lugar, todos os meus parafusos estão dentro da escápula. Convém outras incidências, mas eu vou mostrar no caso clínico. Outro ponto, há sinais de soltura, são os mesmos, as mesmas ideias da prótese de joelho, da prótese de quadril, que os senhores entendem muito mais do que eu. Existem sinais de soltura, osteólise, e é claro que quando você tem uma fratura da haste, evidentemente ela está solta, mas quase nunca acontece, esses sinais eles são muito mais discretos, como os senhores bem sabem. Outra coisa, vou insistir sempre, avaliar o tilt, tem que ser de 10 a 15 graus, e a gente se preocupa muito com isso no intraoperatório. Então, olhem aqui, a minha escápula está do lado direito da tela, uma linha perpendicular ao solo e a minha glenoide está olhando para baixo. Questão fundamental para sucesso cirúrgico, sempre um tilt inferior. Se eu for comparar essas duas imagens, eu tenho aqui um tilt neutro e aqui um tilt inferior. A minha máquina, a minha máquina me permitiu fazer a avaliação. Aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 10,2 graus de inclinação. Ou seja, é um número mágico, é o número 10. Não esqueçam isso. Olhou para cima, erro técnico. Eu sei que é uma coisa, vamos dizer, que a gente pode discutir já, eu já estou acabando, mas tem que ter muito tato o radiologista na hora de descrever isso, mas pelo menos ter esta noção teórica. E muitas vezes a haste é cimentada e eu tenho que prestar atenção em sinais de osteólise, e os senhores veem isso no quadril e sabem muito mais que eu.
As indicações elas têm aumentado muito, sobretudo no mundo do trauma. Então, eu vou mostrar um caso, meu melhor resultado, exuberante, no caso mais difícil da minha vida, e vou para as minhas conclusões finais. Esse é um caso que chegou para um grande amigo nosso da escola em novembro de 2018, na cidade de Porto Velho, estado de Rondônia, uma paciente de 38 anos, operada por uma fratura do húmero proximal em janeiro de 2018, com muita dor, com um ombro sem limitação alguma. Ela começou a achar que tinha algo errado, mudou de médico e veio para esse amigo nosso que pediu a minha ajuda. Já dava para a gente ver que esse ombro estava provavelmente luxado, indicação absoluta do hematomo, catástrofe. Vemos aqui, então, um caso que muito provavelmente eu, como especialista, não tenho a menor dúvida, era uma fratura luxação posterior em 3 partes, em que, falo isso com toda vamos dizer, a tranquilidade do ponto de vista ético, que é um comentário técnico, o colega não percebeu que a cabeça estava luxada, e a gente não vê sinais de perfuração em todos os cortes da tomo. Portanto, ele deixou luxado e fixou a metáfise em nada, e começou a deixar esses parafusos arranhando a glenoide. A cabeça luxada posteriormente, os parafusos destruindo a glenoide, um quadro dificílimo. Outro caso, me mostraram isso, a gente discutiu demais. Raciocínio clínico, é isso que torna o cara bom, não é só ser um bom cirurgião, é ser um bom clínico ou alguém que tenha uma boa capacidade de raciocinar clinicamente. Como é que está este meu manguito? Muito ruim, não dava para fazer ressonância, no máximo um ultrassom, mas a gente, vamos dizer, já imaginava que ele estava péssimo e eu estava coberto de razão. Essa cabeça, biologicamente, já era chance total de necrose. A cartilagem acabou, estava horrível intraoperatoriamente. Não tenho manguito, não tenho cabeça, não tenho a cartilagem reversa ou nada. Tenho muito orgulho desse caso. A família pagou a minha passagem, era uma paciente super humilde, mas muito orientada. Eu fui para Porto Velho e voltei no mesmo dia, 11 de janeiro de 2019. Não fiz nenhuma foto intra-op, muito tensa a cirurgia, 5 horas na minha mão, 5 horas, para que você entendesse a anatomia e tira a placa e põe reversa e uma perda grande de parâmetros anatômicos. Essa é a delto peitoral estendida e vejam que a via que o outro médico fez era uma via que não existe, sem atacar ninguém, é um comentário muito, muito honesto, uma via perigosíssima, muito medializada, muito baixa, alguém que não tinha nenhuma intimidade com o assunto. Uma semana de pós-operatório, um tilt ótimo. Vejam aqui os parafusos, os furos, né? Os parafusos da placa que a gente tirou. Vejam aqui um perfil escapular bem feito. A gente deve sempre ser muito chato, pelo menos no perfil escapular, e quando der, um perfil axilar. Então, para quem não está acostumado, eu vou dar aqui uma canja, tá? Eu estou aqui desenhando a clavícula, vou desenhar o coracoide e vou desenhar a espinha da escápula com o acrômio. Então, esses são os referenciais. Como é que essa paciente evoluiu? Vejam, 2 meses de pós-operatório, rotação interna muito boa, subescapular não tinha mais. Quem está compensando? Peitoral maior. Tinha um pouquinho de redondo menor, com a tensão do deltoide, rotação externa excelente. Eu jamais esperava um resultado desse. Retrações cicatriciais da cápsula antero-inferior, e ela não elevava nada.
Aqui eu estou em maio, 4 meses de pós-operatório, rotação externa quase que normal, alguma dificuldade para pôr a mão atrás, e uma dificuldade por retrações da cápsula anterior-inferior para elevar. Mas 4 meses depois, paciente super feliz, resultado exuberante, eu não esperava isso de maneira alguma, elevando bem, rotação interna boa, bem, vamos dizer, um arco de movimento muito bom, rotação interna ok, e 1 ano depois essa moça apareceu no mês passado, radiografias ok, já dá para ver que nos furos, né, da placa já está formando osso, 1 ano e 8 meses pós-op, nenhum sinal de soltura, graças a Deus, e esta paciente, na pandemia, todo mundo engordou, ela emagreceu, a gente vê ali as 2 incisões, e resultado absolutamente fenomenal. É o melhor da minha vida, no caso mais difícil, rotação interna muito boa, às custas do peitoral maior, tá? Esse aqui é o último, o próximo é o último vídeo, e eu acabo a minha aula. Vejam as 2 incisões, resultado exuberante, é difícil conseguir resultados assim, na maioria eu não consegui, mas aqui ficou demais. Portanto, 3 mensagens aos senhores para eu acabar. A primeira, a prótese reversa, ela devolve o centro de rotação, tensiona o deltoide, isso ajuda demais, e ela permite um bom arco de movimento, e ela tem sido uma boa solução. Complicações na década de 2000 a 2010, hoje uma curva de aprendizado íngreme, mas se tudo correr bem, estatisticamente, estudos britânicos, 87% de chance de bom resultado na artroplastia primária. Penúltima mensagem, a indicação clássica, lesão irreparável, paciente idoso, poucas comorbidades, lúcido, e ele sempre vai ter algum grau de artropatia, mas é um cara que tem que ser muito colaborativo. Cada vez mais esse tipo de paciente existe. E vai existir mais, que as pessoas estão vivendo, pelo menos na classe A e B, muito mais e muito melhor. Recado a todos os senhores, as indicações têm aumentado, estão aumentando demais nas fraturas do húmero proximal em idosos. Isso já é um consenso Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão e aqui cada vez mais. Sequelas de trauma como esse caso e, sobretudo, nos pacientes jovens, né? Para eu finalizar, Sérgio, essa paciente que você operou tem 39 anos, agora ela deve estar com mais ou menos 40. Você fez uma prótese reversa num paciente muito jovem. Fiz, mas não tinha outra solução. Então, se daqui 10 anos soltar, ou 15, a gente pensa, isso tem sido, as revisões têm sido desmistificadas nos Estados Unidos, em certos centros da Europa, e se nós revisarmos ela com 55, que seja, e ela chegar até 70, bem, demos aí, sei lá, 25, 30 anos de vida boa, que eu acho que é um super sucesso. Eu paro por aqui, agradeço demais ao Delboni, Lavoisier, eu ainda não aprendi a falar DASA, que são muitos anos assim. Esses caras são super bons e eu considero meus amigos, Dr. André Aihara, Dr. André Rosenfeld. Eu tenho o meu canal de educação no YouTube, 40 vídeos até o momento, todos narrados em inglês, muita coisa bacana, e provavelmente porei esta aula lá também, vai ser a primeira em português. Se alguém quiser me mandar um zap, acho que e-mail é uma coisa muito formal, pode anotar, eu vou até deixar uns 10 segundinhos aqui, eu estou absolutamente à disposição e termino dizendo que ver a minha marca de educação, que eu levo muito a sério, vamos dizer, tendo a oportunidade de falar para pessoas tão selecionadas num laboratório de tão alta estirpe, me deixa muito feliz e eu acabei.
É isso aí. Deixa eu só terminar de compartilhar e aí acabei. É isso aí. Muito bom, Rauli, obrigado. Né, só para também falar, né, agora a família cresceu, né, em São Paulo tem também o Salomão Isope, além do Lavoisier e do Delboni, Tá bom. e a gente tem colegas aqui, inclusive o Marco tá nos assistindo também de outras regionais, por exemplo, Brasília, lembrar também que tem Mato Grosso, né, temos Sim. Tô aprendendo. no Sul, Nordeste, etc. E tal, né? Então, espero aí que hoje, claro, né, nem todo mundo vai conseguir assistir, a gente está num período que tem muito exame, está todo mundo trabalhando, né? Mas muita gente vai assistir depois, então a gente agradece aí de antemão, né, tudo que você falou. E, como eu sempre falo para todo mundo, é importante, principalmente na questão da prótese reversa, que é uma coisa que não é anatômica para a gente, né? Então, é por isso que é importante ter esse tipo de aula, né, Rauli? É entender um pouquinho como que funcionam as coisas, né? Porque senão a gente olha o raio-x e fica perdido, não entende sabe nada. nem o que falar, não entende nada, né? Então, agradeço porque facilitou muito aí a compreensão da prótese reversa. Então, eu queria também aproveitar para abrir para perguntas, pessoal. Se vocês quiserem, pode aí abrir o microfone, ou se quiserem, manda uma mensagem que a Marise pode me ajudar aí a transcrever a mensagem para a gente passar para o Sérgio. Então, enquanto vocês vão fazendo isso, eu queria fazer umas perguntas, Rauli. Tá. Lembra que no começo, né, a gente tinha que ter, além da... Não, primeiro, acho que tem que ficar claro que ter um deltoide funcional é fundamental para a prótese reversa funcionar, certo? Então, a dica aí que a gente dá para ressonância é sempre, num caso que você vê que tem um manguito ferrado e tem uma artrose glenomeral, tem que olhar o deltoide, porque se o deltoide estiver deiscente, tiver ruim, essa informação tem que constar do laudo, né, Raul? Sim, e acaba sendo uma contraindicação formal à cirurgia. Perfeito. Antigamente, Raul, eu lembro que você me falava que às vezes tinha que ter integridade de subescapular. Hoje, como é que está a prótese reversa? Eu acho esta pergunta muito boa e eu vou te falar que isso foi... fico muito contente em responder. Isto foi desmistificado e hoje nós estamos vendo o contrário. Você deixar o sub, muitas vezes você perde rotação externa e você tem dor, você entendeu? Então, a gente acaba desencanando do sub e a gente aprendeu que o peitoral compensa muito. À medida que você deixa esse ombro muito, vamos dizer, muito mais, um pouco mais, o centro de rotação mais lateralizado, o peitoral ele fica mais tenso também. E isso gera um resultado muito interessante. A gente pensava muito no sub, mas hoje a gente vê franceses bons que não estão se preocupando muito, e nesse caso, veja, eu esperava muito menos. Você concorda que foi resultado brilhante, né? Eu não esperava nem perto. Agora, esse caso me mostra que aquilo que eu tenho escutado é verdadeiro. O subescapular não é tão importante assim. Então, na verdade, entenda, a estrela da festa é o deltoide. Outra coisa, se sobra um pouquinho de supra, de infra, nós não jogamos fora. Aprendi isto na Suécia. Você tenta deixar e você anexa, porque, vamos dizer, mal não faz. O que sobrar, sobrou. Mas o que sobra de sub e infra não dá problema em termos de arco de movimento. O subescapular, sim. Então, vamos dizer, você deixar um sub tenso e perder rotação externa não vale a pena. Perfeito. Eu vi aqui algumas pessoas parabenizaram pela sua aula, viu, Sérgio? Tá. Eu vou continuar aqui com as minhas perguntas, né? Tá. Então, eu sei que não é motivo da aula, mas muita gente acaba me perguntando, né? Tudo bem, a gente falou de prótese reversa, mas existe também a prótese convencional, né? Que seria, né, aquela que realmente o componente glenoidal, né, tem concavidade e a gente tem, né, o componente humeral com convexidade. Então, convencional. Qual seria a indicação, então, da prótese convencional, Raul? Em que situação você indicaria uma prótese convencional? A pergunta é muito boa e a resposta é: você tem que ter uma integridade do manguito rotador mediante artrose glenomeral. A questão é, num paciente, e isso eu discuto muito, a resposta é muito boa porque já é conceitual.
Num paciente de 55 anos, manguito bom, você não vai discutir, você vai partir para a prótese anatômica, que é a prótese que a gente chama de, vamos dizer, não convencional, mas, enfim, a prótese anatômica, né? Ou o americano, ele chama de prótese total, né? E não reversa. Agora, no paciente idoso, eu tive alguns casos, 69, 74, borderline, em que você fica em dúvida. A questão é que, prestem atenção, você só se arrepende nesses casos de fazer uma convencional, uma anatômica. O americano fala, se romper o manguito, depois você troca. A questão é que, entenda, existe uma questão, não estou pondo em ordem, mas eu estou apenas, vamos dizer, citando. Existe uma questão do custo, que é muito alto, e existe uma questão psicoemocional de você, 2 anos depois, chegar para esse idoso e aí falar, o manguito rompeu, precisa reoperar, e existe ainda a chance de você ter uma infecção numa revisão de prótese, que sempre é uma chance maior do que numa prótese primária. Para o quadril é a mesma coisa. Então, você tem que pensar no paciente de 65, 70 para cima, na longevidade do implante e na longevidade do paciente. Hoje, isso dura 12 anos. O cara tem 72, um manguito parece bom, e a minha tendência realmente já é para prótese reversa de cara. Acima de 65 anos, eu já mais ou menos já desmistifiquei isso. Abaixo de 65 anos, e vamos dizer, 65 é um pouco difícil, 55 é muito fácil. Manguito bom, você não tem a dúvida. Tá? Perfeito. Tá. Mais uma questão aqui, Raul. Quando a gente fala, então, da prótese anatômica, né? Então, artrose glenomerular com manguito preservado, no pré-operatório, né? Quando você vai pensar, né, no tratamento, a gente sabe que a gente vai usar, né, classificação de Walsh? Tem a de Walsh, existem outras e a gente acaba, vamos dizer, Sugaia. O que mais se usa é a Sugaia, né? Tá. Existem Mas várias. De qualquer forma, assim, que, né, pedem para a gente avaliar se tem retroversão da glenoide, se a gente tem um estoque ósseo bom de glenoide, Então, além de, é claro, da elevação e da posteriorização da cabeça, né? Então, para a prótese reversa, tem alguma coisa que você acha que a gente deve colocar no relatório quando você está pensando, né, em planejamento cirúrgico, ou é menos importante? É mais importante ainda. Eu acho que nós temos entenda, é que não dá para a gente falar tudo, senão a aula fica infinita, né? Mas esse é um tema muito bom, porque é assim, toda vez que você vai fazer uma reversa, você precisa de um tomo, ou muitas vezes, para que você veja a versão da glenoide. Se ela está ok, não tem problema nenhum. A questão é que, muitas vezes, eu nunca tive nenhum caso, graças a Deus, mas uma hora chega, você tem artroses ou fenômenos degenerativos tão altos que a versão muda. E aí você tem que ter esta informação para que você possa planejar pré-operatoriamente. Eu acho que uma coisa que pode ser feita na ressonância, mas isso, vamos dizer, apenas uma ideia, me veio agora, seria no laudo estar escrito, a critério do médico assistente, convém pedir tomo em caso de protetização. Acho que isso é uma coisa interessante, mas escrevendo isso ou não, tem que pedir. Ou pelo menos eu peço quase sempre. E digo mais, o número a gente se vira. E hoje, apenas comentando, eu não sei o quanto que isso, vamos dizer, interessa para o radiologista, mas existe uma ferramenta a mais, e que eu acho que ela é mais interessante que a própria tomo, que é a impressão 3D, tá? Que você vê muito bem os defeitos e que você pode literalmente numa peça na sua mão fazer os cálculos. Agora, na Suécia, quando eu estive, tudo bem que tem 10 anos, o cara ele valorizava tomo demais. E aí você entra na classificação de Walsh, que é tipo B1, B2, A1, A2,
Eu acho, na minha opinião, que isso pode ser colocado no laudo ou não. Não tenho uma opinião formada. O que eu acho é que a versão precisa ser muito bem comentada. E, se puder, aí depende muito vamos dizer, do contato do médico com o radiologista. Uma coisa que é super legal, eu quero que você me diga o quanto factível que é um matomo 3D com supressão da cabeça. Esse é o mundo ideal, mas não sei. É fácil para você fazer? É difícil? O que você acha? Essa pergunta me interessa muito. Não, então, é fácil de fazer, na verdade, foi bom você tocar nesse assunto, que a gente está padronizando agora, até tem pessoas do grupo, os nossos biomédicos para casos de fratura, todo caso de fratura em tomografia, eles vão já fazer a segmentação, né, e a supressão ali para facilitar a visualização da fratura. Não, e estou falando de fraturas em geral, tá? Mas agora, com essa informação, né, acho que fica tranquilo, Rauli. Então, todo caso que a gente tiver e a gente achar que vai para, né, para prótese, a gente pode sim fazer isso aí. Acho que não é dificuldade nenhuma. Então, pode me cobrar que a gente vai fazer. Não, ajuda muito. Apenas comentando. Eu lido muito com trauma no SUS, você sabe, fraturas da escápula faz uma diferença brutal, e apenas, não quero sair do A para o B, mas só comentando, o jeito ideal do médico, radiologista, avaliar o bancar ósseo nas instabilidades anteriores é num perfil escapular, reconstrução 3D, com supressão da escápula, da cabeça do húmero. E esses casos são muito mais frequentes, né? Então, é assim, sempre que eu tenho um caso com uma dúvida, será que eu faço um bancar artroscópico? Será que eu faço um Bristol, Latarjet? Essa informação é preciosa e eu falo, André Moti, me tira a cabeça, me deixa ver de ladinho, e essa informação é padrão ouro. Melhor que a tomo bidimensional, indiscutivelmente. Perfeito. Rauli, acho que estamos aqui com o nosso tempo encerrado, né? Tá bom? Estourado. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer. Acho que, sem sacanagem, acho que essa aqui, para mim, foi a melhor aula que você já deu aí. Puta, obrigado. Né? Então, parabéns. Ficou muito boa. Eu gostei demais dessa aula, cara. Que bom, eu espero que vocês tenham. A gente já se conhece há 15 anos, não precisa de nenhum tipo de firula, mas esse feedback seu, pelo menos, me interessa, porque, sem delongas alguma, a aula foi bem trabalhosa de montar. Muita coisa. Então, eu espero que entenda. Se vocês gostam e aproveitam, é exatamente isso. E eu lembro a todos, estou à disposição, e se para o futuro quisermos, imagino que sim, podemos falar de outros assuntos. Você me dá uns 2 meses para fazer uma aula desse nível e a gente vai que vai. Beleza, Rauli. Obrigado. Tá bom, obrigado, gente? pessoal. Marise ainda está aí? Oi, doutor. Tô sim. Pode deixar que eu vou ver aquele assunto do agendamento, tá bom? Não esqueci, não. E a aula também. E a aula? Isso, tentar te enviar essa aula. Pode deixar, fica tranquilo. Muito obrigada. Parabéns pela aula. Obrigado, André. Tchau. Abraço. Obrigada, tchau. parabéns. Tchau.